Muito bem, chegamos então ao livro de Lamentações de Jeremias, um livro curtinho, poético, muito significativo, que obviamente foi escrito pelo profeta que a gente acabou de ler, Jeremias. Você já sabe que nós não estamos estudando ou lendo a Bíblia em ordem cronológica, nós estamos lendo na ordem que nossa Bíblia em português traz. Mas nesse caso, é óbvio ali a sequência no final de Jeremias, e aí nós vamos encontrar o pano de fundo histórico que vai nos fazer entender melhor esse livro. Um livro curto, mas bastante forte, assim, em cenas tocantes, porque vai descrever de forma poética o grande sofrimento da nação de Israel, especialmente de Jerusalém. Bom, vamos primeiro falar então do pano de fundo histórico desse livro. Nós vamos chamar Lamentações de A Dor de uma Cidade. Qual é o pano de fundo histórico? O pano de fundo histórico é a queda de Jerusalém. Os babilônios finalmente invadiram a cidade depois de 2 anos de um cerco terrível. Deus tinha avisado durante todos aqueles anos, inclusive por meio de Jeremias, que eles precisavam consertar os seus caminhos, eles não deram bola. Durante aqueles 2 anos do cerco, nós vimos lá no livro de Jeremias, ele avisou os reis, especialmente o Zedequias, de que eles precisavam se entregar para a Babilônia, porque isso era a mão de Deus contra eles e que não adiantava eles tentarem resistir ou lutar. Se eles se entregassem, eles seriam poupados, a cidade seria poupada, suas vidas seriam poupadas, eles seriam levados cativos, mas sem a destruição que aconteceu. Como eles resistiram, achavam que Jeremias era um entreguista, que estava lutando contra a pátria, eles acabaram totalmente devastados, Jerusalém foi queimada, o templo saqueado, muita morte, muita tristeza. E esse cerco e essa destruição são descritos aí no livro de Lamentações. Então, a queda de Jerusalém é o contexto que é narrado ali. E nesse momento também há o fim da autonomia nacional, quer dizer, Israel nunca mais vai ter autonomia de governo, porque agora a Babilônia vai assumir isso, depois virão os medo-persas, depois o Império Romano, os gregos e assim por diante, não vão ter mais aquele reino com um rei de Judá governando. Utilizando aqui da assessoria do nosso amigo pastor Anderson Zen, nós vamos dizer o seguinte: por que nós chamamos de a dor de uma cidade? Porque é a cidade de Jerusalém gemendo, chorando, angustiada por tanto sofrimento causado pela invasão. Então nós vamos ter aqui no capítulo 1 o sofrimento, a exposição do sofrimento. No capítulo 2, a causa do sofrimento, toda aquela angústia causada pelo desprezo que eles tiveram pela palavra de Deus. No capítulo 3, esperança no sofrimento. É justamente aí que o profeta olha para frente e percebe que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que essa mesma misericórdia é que traria de volta, que restauraria o povo no futuro. No capítulo 4, a justiça no sofrimento. Deus não estava sendo injusto de tratá-los daquela maneira. E no capítulo 5, a oração no sofrimento. Em meio ao sofrimento, os sofredores clamam pela misericórdia de Deus. Olha, esse livro é um livro muito especial. Eu sugiro que você o estude depois. Nós temos uma série no Instituto Alvo sobre isso, a dor da cidade. Você precisa primeiro entender qual é a mensagem, o contexto histórico, que a gente já descreveu aqui, mas nós podemos fazer uma aplicação sobre as dores urbanas, né, da sociedade urbana que nós nos tornamos e como de muitas maneiras esses paralelos se aplicam para a gente. É um livro bastante forte, como eu disse no início, porque as cenas daquele cerco são terríveis, a destruição é um negócio assim impressionante e a tristeza de Jeremias olhando tudo isso acontecer. Você já percebeu lá no livro dele, né, no livro de Jeremias, como ele sente, como ele é um sujeito sensível ao sofrimento do povo. Jeremias não casou e é como se a Jerusalém fosse um filho para ele, né? E ele sente a dor, ou uma filha, uma cidade, né? Ele sente essa dor, ele sente essa angústia e ele não pode fazer nada a não ser avisar como ele avisou, já sabendo que o povo não ia dar bola. E aí Lamentações é o ápice desse sofrimento. Então vamos ler esse livro, ele vai ser bem rápido, nós vamos ler aí em 2 dias, mas vai ser certamente uma mensagem bastante tocante.